Muito boa noite para você que nos acompanha pelas redes sociais da Arquidiocese de Niterói, também para você que nos acompanha pela Rádio Anunciadora. Uma excelente noite, agora direto da Catedral de São João Batista, a Santa Missa.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo para iniciarmos o Tríduo Pascal, que já é celebração da Páscoa. Nesse primeiro momento, quero saudar com carinho a Dom Alano, nosso arcebispo emérito, saudar os padres Wallace e André, os diáconos Murilo e Renato, saudar a cada um e a cada uma aqui presente e a todos aqueles que nos acompanham pelos canais de nossa arquidiocese. Vamos então preparar os nossos corações para participar dignamente desta celebração, reconhecendo diante do Senhor as nossas culpas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistério tão excelso chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A antiga Páscoa, celebrada pelo povo de Deus, agora alcança seu definitivo significado na nova e eterna aliança, realizada na oferta que Jesus fez de sua vida por nós. Escutemos com atenção o que o Senhor irá nos falar. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assado ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos agora todos em pé e aclamemos o Santo Evangelho.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso vos disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros.
Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês agora não sabem o que eu estou fazendo, ficarão sabendo mais tarde. Vocês agora não sabem o que eu estou fazendo, ficarão sabendo mais tarde. Querido irmão do Padre, irmãos, sacramentos aqui presentes, e nossa saudação carinhosa àqueles que, reunidos em família, nos acompanham pelas redes sociais. A partir de hoje, os católicos de todo o mundo celebram o ponto central e culminante do ano litúrgico, o Tríduo Pascal. Nesta quinta, sexta e sábado, celebramos solenemente os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E os 3 dias do Tríduo Pascal não são uma preparação para a Páscoa, mas o Tríduo já é celebração pascal, uma celebração em 3 momentos fortes e distintos, celebrando esse mistério central da nossa salvação. A Quinta-feira Santa, como nós sabemos, é marcada pela instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento do amor. E um dos gestos significativos desta celebração, o gesto do lava-pés, mais uma vez será omitido por questões de segurança neste tempo de pandemia. A ceia de Jesus, ela está no coração da Páscoa, da sua Páscoa. É uma refeição solene, ou melhor, é uma ceia de despedida. Aquela ceia leva Jesus a pensar no banquete final do reino dos céus. Já não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beber de novo no reino de Deus. Então Jesus pronuncia a bênção, parte o pão, reparte o vinho, algumas palavras são acrescentadas e elas mudam tudo, elas transformam tudo. Isto é o meu corpo, este pão sou eu. Isto é o meu sangue, este vinho sou eu. O que sentiram aqueles primeiros ao ouvir pela primeira vez estas palavras de Jesus? É interessante perceber que naquela noite, Jesus muda o rito e convida a todos a beberem de uma única taça, a sua taça. Todos compartilhariam da sua taça, do seu sangue, da sua salvação. E nós sabemos que eles não entenderam muita coisa. Dali a pouco, os poucos escolhidos estariam dormindo de sono pesado, enquanto ele lhes pedia um pouco de companhia. Um deles iria traí-lo com um beijo, outro iria negá-lo
com palavras de sua boca. Todos iriam fugir. Restariam algumas mulheres e um tal de discípulo amado, em quem a tradição enxergou o apóstolo João. E acontece que na igreja, quando nós pensamos na Eucaristia, este pensamento nos leva diretamente ao encontro do sacerdócio. Hoje é o dia da instituição do sacerdócio, e não é à toa que nós celebramos no mesmo dia as duas grandes instituições. E aqui queremos cumprimentar, na pessoa do Padre Wallace e do Padre André, todos aqueles padres, seja da nossa arquidiocese, que prestam esse serviço em nome de Cristo e com Cristo em nossa igreja. Mas quando pensamos em Eucaristia e em sacerdócio, surge imediatamente no horizonte do olhar a ceia do Senhor. Mas não somente com uma visão retrospectiva. A ceia do Senhor não está no passado, ela está no futuro. Ela é o futuro. É para lá que nós caminhamos para o banquete da vida eterna. E se olharmos para lá, também encontraremos duas figuras, num exato contraponto: Judas e Pedro, o traidor e o negador. Esses são raros momentos em que todas as máscaras caem, uma a uma, e quem se esconde atrás delas se revela. No clima da missa da ceia do Senhor que nós celebramos, somos convidados a voltar o nosso coração na direção daquele cenáculo. E podemos fazer até um paralelo entre a ceia de Betânia e a ceia dos 12. Não é à toa que o evangelista João colocou as duas cenas bem próximas. Na ceia de Betânia, os pés foram lavados, enxugados e ungidos. Na ceia de Betânia, Maria lavou os pés de Jesus com um perfume de alto preço, de nardo puro, e esse perfume inundou toda a casa onde eles estavam. Não terá sido aquela ceia uma sutil mensagem do evangelista de que outro perfume muito mais puro, muito mais caro do que aquele de Maria, irmã de Lázaro, também deveria inundar a vida daqueles que lhe eram seus? Parece que o lava-pés vem realizar a profecia do capítulo anterior. O lava-pés, do qual nós, ministros ordenados, somos os primeiros herdeiros, é o perfume de nossas vidas, a razão maior das nossas existências, a quebra das resistências, o chamado a um serviço na gratuidade. Pedro resistiu. Ele não queria deixar Jesus lavar os seus pés. Jesus precisou quebrar a sua resistência naquele dia. Você agora não sabe o que eu estou fazendo, ficará sabendo mais tarde. Judas, infelizmente, não teve o mesmo destino naquela noite, porque o seu coração estava endurecido no mal. Jesus pegou um pedaço de pão, molhou e o deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. E nesse momento, depois do pão, diz o Evangelho, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que você pretende fazer, faça logo. Ninguém aí presente compreendeu porque Jesus disse isso. E se continuássemos a leitura do capítulo 13 de João, veremos que a cena do lava-pés, ela termina com a figura de Pedro e com a sua arrogância ao dizer para Jesus: eu darei a minha vida por ti. Mas esta arrogância de Pedro apenas denuncia a sua fraqueza. A realidade dos fatos vai lhe mostrar que Jesus não corresponde ao ideal que Pedro imaginava. Sua adesão não é à pessoa de Jesus, mas aquilo que ele imagina dele.
Pedro andou o tempo todo atrás de Jesus, mas até ali ele ainda não havia seguido Jesus. Assim também podemos andar atrás de Jesus sem realmente seguir Jesus. E Pedro se deixa lavar, mas não entende o gesto. Continua resistindo ao projeto de Jesus. Anda atrás do Mestre, mas ainda não se tornou discípulo. E quando ele negar Jesus 3 vezes, esta será a negação total. Então o galo vai cantar. Porém, Jesus não abandona Pedro. Jesus não abandonará ninguém. Eles o abandonaram, mas ele não os abandonará. Ele não nos abandonará. Para sempre, nossa alma estará ligada à sua alma. Para sempre nós seremos dele. E enquanto tivermos vida, e enquanto soubermos o que fazer dela, estaremos unidos a ele, seremos dele, viveremos sua vida para sempre. Vocês agora não sabem o que eu estou fazendo, ficarão sabendo mais tarde. E na primeira oração eucarística, que nós chamamos cânon romano, que vamos rezar hoje, nesta oração nós rezamos hoje da seguinte forma, no momento da consagração. Na noite em que ia ser entregue para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos. A liturgia da Quinta-feira Santa insere no texto da oração eucarística a palavra hoje, sublinhando deste modo a dignidade particular deste dia. Foi hoje que ele deu-se a si mesmo para sempre no sacramento do seu corpo e do seu sangue. Este hoje é, antes de mais nada, o memorial da Páscoa de então. Mas é muito mais do que isso. Nós entramos neste hoje. O nosso hoje entra em contato com o hoje de Deus. E ele faz isto agora. Com a palavra hoje, a liturgia da igreja quer nos levar a olhar com grande atenção para o mistério deste dia. Por isso, procuremos, pois, escutar de maneira nova a narração da instituição da Eucaristia, tal como a igreja a formulou, fundamentada na Sagrada Escritura e na contemplação do próprio Senhor. Sabemos que a Eucaristia é a escola que nos ensina a ser como Jesus, alimentando-nos da Eucaristia lentamente, dia após dia, ano após ano, vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. E nesse tempo de pandemia, infelizmente, muitas pessoas estão impossibilitadas de receber a Eucaristia devido às restrições, participando apenas virtualmente. Mas que o nosso desejo de participar presencialmente e de receber a Eucaristia não diminua, pois a Eucaristia é a estrada da santidade, que nos purifica dos pecados e nos leva a caminhar com o Senhor, servindo aos irmãos, especialmente aos mais necessitados. Vocês agora não sabem o que estou fazendo, ficarão sabendo mais tarde. Convido a encerrar cantando um refrão, acredito que é conhecido. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão.
Irmãos e irmãs, elevemos as nossas súplicas para Jesus, que lavou os pés aos apóstolos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, dizendo com toda a confiança: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa, pelo nosso Bispo e pelos presbíteros da nossa Igreja de Niterói, para que vivam o seu sacerdócio como um serviço e se deem sem limites aos irmãos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todo o povo de Deus, para que em Cristo, lavando os pés aos seus apóstolos, reconheçam o que Ele quer que todos façam, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos cristãos divididos entre si, para que o memorial da ceia de Jesus seja para eles um ardente apelo à unidade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que receba a Santa Unção e a Eucaristia, o auxílio da nossa caridade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus Cristo, neste dia em que nos convidais como amigos a comer convosco a Santa Páscoa, tornai-nos dignos de participar no banquete eterno do vosso reino. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística. O pão e o vinho são apresentados para serem consagrados e serão transformados no corpo e sangue de Cristo, alimento de eternidade e força libertadora. Queremos lembrar a todos que nós não faremos a coleta da Santa Missa neste momento, mas ao final dessa santa celebração, quando as urnas estarão colocadas na entrada da igreja e você poderá fazer a sua doação depositando lá. Cantemos.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, Ele verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, os seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos para que o celebrassem o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Este é o momento da Sagrada Comunhão. Os que forem comungar podem aproximar, respeitando o distanciamento. Lembramos que a comunhão será distribuída na mão. Então, se você tiver álcool em gel, higienize suas mãos. Para receber a Eucaristia, coloque a sua mão esquerda espalmada sobre a direita e comungue na frente do sacerdote ou ministro. Cantemos.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Te devolver, tens de ir, sobre vigor e os gozos pedalito só Neste momento, o Santíssimo Sacramento é levado para a capela,
Como este ano não teremos vigília, pedimos aos fiéis que permaneçam em seus lugares e, após a passagem da procissão do Santíssimo, em profundo silêncio, podem retirar. Lembramos também que na saída estão colocadas lá as urnas na entrada da igreja